Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez para a nossa disciplina de Engenharia Automotiva. Mais uma vez, são todos muito bem-vindos para essa que é uma disciplina do curso de Engenharia Mecânica aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Hoje na nossa aula nós vamos ver um pouquinho a respeito dos sistemas de injeção para os motores do ciclo diesel. Nós vamos passar ainda aqui rapidamente por esse conteúdo, que é bastante complexo, né, com bastante especialidade. Vocês vão, se pesquisarem, vão ver que existem mecânicos que são dedicados a trabalhar simplesmente, né, entre aspas, com sistemas de injeção para os motores diesel. A gente vai passar um pouquinho aí pela evolução deles, pelos principais tipos de injeção, né, e vamos tentar compreender como que cada um deles funciona, tá bom? Vem com a gente, espero que vocês gostem. Bom, vamos lá então falar dos nossos sistemas de injeção utilizados para o ciclo diesel, né? Então, no motor diesel, como a gente sabe, o combustível ele é injetado diretamente na câmara de combustão, né? E, diferentemente do que acontece no ciclo Otto, que a gente já viu bastante, sempre tem batido nessa tecla, no ciclo Otto, em geral, o combustível é nebulizado na entrada do coletor de admissão, né? E aí a mistura é admitida, comprimida e então explodida, queimada, né, por uma centelha para provocar a nossa expansão, né, o tempo de trabalho, né, de geração de trabalho. No ciclo diesel, a gente tem uma injeção direta, né, embora lá nos ciclos Otto existam também as injeções diretas. Falando aqui do ciclo diesel, a gente sempre vai ter esse processo, admissão de ar, compressão desse ar, e no final da compressão a gente tem então a injeção do diesel diretamente na câmara de combustão em alta pressão, né? Então esse diesel ele vai ser finamente nebulizado, porque para a ideia de se fazer uma nebulização melhor, inclusive mais eficiente do que acontece nos sistemas de injeção para os motores do ciclo Otto, aqui a gente tem uma necessidade de dispersão melhor desse diesel, justamente porque nós não temos uma centelha, né, para que aconteça a combustão a partir de uma propagação de chama. Aqui a gente tem a combustão por autoignição, ou seja, o combustível ele vai entrar em ignição pela própria temperatura que o ar está na câmara de combustão, e por isso mesmo, então, quanto melhor eu distribuir esse combustível, melhor vai ser a minha combustão. Então ele começa lá essa admissão, essa injeção de combustível do diesel no final do tempo de compressão, e ela se estende, inclusive, ao longo do tempo de expansão, né? Não é apenas durante o tempo de compressão. Tá? Então, essa nebulização e distribuição do combustível, né, são fatores, né, tanto a nebulização quanto a distribuição, né, são fatores que são decisivos no processo de combustão dos motores do ciclo diesel, né? Então, acabam tendo um desempenho crucial aí para o motor, né? O processo de injeção é extremamente importante nos motores do ciclo diesel, né? Tem uma importância muito significativa. Então, quais são os fatores que são requeridos de uma injeção, então, para os motores diesel, né? Qualquer que seja ela, qualquer que seja o modelo. Ela precisa dosar a quantidade, né, correta de combustível para cada cilindro, em função da carga, né, requerida no motor e também da rotação que ele está no momento. Distribuir o combustível finamente nebulizado, né, para facilitar essa mistura com o ar e consequente combustão. Iniciar a injeção no instante correto, então aquela história de a gente ter atraso ou adiantamento da ignição, né? Então aqui a gente também tem, né, a questão de se iniciar no momento correto essa injeção, tá certo? Ser capaz de injetar combustível na velocidade desejada, ou seja, eu tenho uma taxa de injeção, né, para os meus motores, ela tem que ser adequada de acordo com o motor, do projeto do motor. Dosar combustível
Então, com essas taxas adequadas, dependendo do tipo de motor, eu vou precisar de uma injeção com uma taxa maior ou menor, ou mesmo dependendo da solicitação do momento, né, no instante do funcionamento daquele motor, dependendo da carga desejada, da rotação desejada. E um ponto bastante importante também é que ele seja capaz, esse sistema seja capaz de finalizar a injeção instantaneamente. Ou seja, a gente tem o tempo onde no final da compressão eu começo a injetar diesel e ela se estende um pouco ali na expansão também, mas quando eu cortar, quando eu tiver que parar, eu não posso ter resíduo, entre aspas, né, um final de nebulização ou um final, ou ainda acontecer um gotejamento no final, porque senão eu posso promover ali uma pós-ignição, né, eu posso promover pequenos pontos onde já não deveria estar tendo combustão, porque já está indo para o próximo tempo, né, já do escape, e eu estou mandando combustível junto, não é interessante, tá? Muito bem. Bom, os motores diesel utilizam um dos seguintes tipos de injeção, né? A gente pode ter sistemas de bombeamento individual, sistema distribuidor ou de bomba rotativa, e sistemas do tipo Common Rail, que é utilizado aí do inglês, né, que é um sistema acumulador. Tá? De antemão já digo para vocês, de todos os sistemas aqui, hoje em dia o que mais se utiliza é o último deles, o sistema Common Rail, né, o sistema que existe o acumulador. E a gente vai ver como cada um desses sistemas funcionam. Então, o primeiro deles aí, bomba em linha, né, pensando nos sistemas de bombeamento individual. Foi bastante utilizado, né, são os carros, os ônibus, caminhões mais antigos, a gente vai encontrar esse tipo de sistema ainda, onde a gente tem elementos bombeadores montados conjuntamente em uma mesma estrutura que possui um eixo de ressaltos comum para os acionamentos. Já na bomba tubo-bico, né, que é um tipo também de sistema de bombeamento individual, a gente tem elementos bombeadores associados à linha de injeção e porta-injetor, formando aí conjuntos completos para cada cilindro do motor, acionados por um eixo de ressalto comum que é montado no bloco do motor, certo? Agora, o sistema bomba-bico é um pouquinho diferente. Eu tenho uma unidade integrada, né, de elemento bombeador e bico injetor para cada cilindro, todos eles sendo montados e acionados por um eixo de ressaltos que está no cabeçote, tá certo? Bom, falando do sistema distribuidor aí, ou de bomba rotativa, a gente tem um sistema com regulagem que pode ser mecânica ou eletrônica, né? E utiliza uma bomba de único elemento bombeador acoplada a um sistema distribuidor rotativo. Esse sistema é bastante complexo até, inclusive a gente vai mostrar para vocês através de um vídeo que detalha bem como que é o funcionamento dele. Tá? E por fim aí, ó, o sistema acumulador, que utiliza uma bomba única para compressão do combustível e elementos dosadores individuais para cada cilindro, que é o que é mais utilizado hoje em dia. Vocês vão ver que no sistema acumulador a gente tem a elevação da pressão e a injeção sendo realizados praticamente que independentes, né? Bom, vamos lá então, falando um pouquinho dos sistemas em linha, né, que a gente está ressaltando aqui nessas imagens, né? Esse tipo de sistema é constituído por uma bomba com um eixo de ressaltos, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a bombinha aqui então funcionando, pode ver que na verdade eu tenho um eixo aqui com vários ressaltos, cada um para o seu respectivo bico aqui, né? E aí eu tenho então essa bomba com eixo de ressaltos e um elemento dosador para cada cilindro. Veja, acoplado à bomba injetora, né, eu tenho um regulador de débito aqui, ó, que controla a velocidade, né, e a quantidade em volume que eu adiciono. E isso aqui é o que está diretamente ligado ao acelerador, né, no caso do motor a diesel, né. Então é através desse regulador de débito aí que a gente tem um aumento ou menor. Então, inclusive é através dessa regulagem aqui que a gente tem a limitação da rotação do motor, certo? O regulador é responsável então por regular as condições de injeção, né, e estabelece a máxima rotação, sendo então montadas essas alavancas que fazem a interface aí com o operador, né, que chega até o acelerador aí no caso. Então, o que a gente tem aqui? Uma bomba injetora, né, como vocês podem ver aqui, ó, a bomba injetora é todo esse mecanismo aqui, certo?
E a gente vai ver que em praticamente todo o motor diesel a gente tem uma segunda bomba, né, que é uma bomba alimentadora, ou também conhecida como bomba de transferência, que basicamente é a bomba que succiona combustível de lá do nosso tanque, né, e vai alimentar aqui, vai fazer passar pelo nosso filtro de combustível, e aí sim alimenta a nossa bomba, que de fato é a bomba injetora, né? Essa bomba então ela pode trabalhar de diversos mecanismos, como por exemplo aqui com ressalto, né, um pistãozinho, né, uma bomba de pistão acionada por ressalto, e aí ela manda para cada um, né, esse eixo ele é compartilhado ali, ele é interligado com o nosso eixo de comando de válvulas para que o tempo seja respeitado e a nossa injeção seja adequada no momento correto, né, seja mandado aqui para cada um dos conjuntos porta-injetor no momento adequado, beleza? E, em geral, essas bombas aqui, elas são lubrificadas por óleo lubrificante do motor, ou seja, então a gente tem um sistema de lubrificação do motor e esse próprio sistema é que também lubrifica essas bombas. Isso aí confere para ela uma maior robustez e durabilidade, né? Já que a gente vai ver que tem algumas bombas que elas são lubrificadas pelo próprio óleo diesel, né? E aí elas têm a vantagem, né, de ser uma construção mais simples, de certa forma, independentes, né, do sistema de lubrificação do motor, porém essas bombas que dependem da lubrificação pelo próprio diesel, elas ficam mais susceptíveis, né, a problemas devido a esse diesel estar contaminado, seja com água, seja diesel de má qualidade, né? Então essas bombas aqui acabam sendo mais robustas e duráveis, ok? Então, é só para a gente ter uma noção, né? Aqui é a imagem do motor, né? Montado aqui um motor de 6 cilindros em linha, e a bomba, que é isso aqui que a gente viu detalhadamente, uma bombilhinha, onde ela estaria alocada, né, dentro de um motor, aí toda a galeria e tal, mas é só para a gente ter uma noção, né, de que ela está montada sobre o nosso motor aqui, ok? Muito bem, outro tipo de bomba são as bombas do sistema modular, né, que são bombas individuais. A gente tem as variedades aqui desse tipo de bomba. Veja, então são controladas eletronicamente, certo? Inclui as unidades do tipo, né, bomba bico ou ainda bomba tubo bico. A gente vai ver qual que é a diferença delas daqui a pouquinho, tá? Ela tem uma construção robusta e compacta, é mais compacta do que as bombas em linha, né? E podem atingir pressões superiores a 2.000 bar, né? Que já é uma pressão super elevada. Tá? O seu circuito de alta pressão é reduzido, né? Se comparado com as bombas em linha. E isso aí acaba contribuindo, né, para que a gente tenha uma dinâmica de injeção mais otimizada, né? Alta durabilidade, menores problemas decorrentes de contaminação do combustível, pela forma como ela trabalha, certo? E então, a gente vê aqui que a gente tem um módulo, né, de injeção, que é quem controla todo o procedimento de injeção. Então, enquanto na bombilhinha a gente tem um ressalto mecânico, né, que faz um acionamento no tempo correto, por sincronização, né, com este comando de válvulas e tal, aqui a gente tem sensores, né, que mandam sinais para esse módulo, e aí através dos mapas de calibração desenvolvidos lá na fábrica, e de acordo com o funcionamento do motor, né, com a sua solicitação do momento, a rotação e tal, a gente tem uma injeção sendo feita eletronicamente, controlada por uma ECU, por uma unidade de comando eletrônico aí da injeção, né? Beleza? Então, veja, no caso das unidades injetoras do tipo bomba-bico, o que a gente tem, né? Um módulo injetor de um cilindro com bomba de alta pressão, bico injetor e válvula eletromagnética integrados. A sua montagem é feita diretamente no cabeçote, sendo acionado por meio de um balancinho que é acionado por um ressalto existente no eixo do motor. Então veja, a gente tem aqui um balancinho que é acionado por um came, né? A gente pode ter com haste ou não, modelos podem ser diversos, né? Mas a gente tem um balancinho que vai atuar aqui, conforme esse ressalto se movimenta, sobre aqui essa molinha aqui, e vai promover a abertura ou não, né, da agulha lá e promover a injeção de combustível, certo?
Então, ó, veja, em destaque aqui, essas unidades do tipo bomba-bico, elas vão funcionar aí, ó, da seguinte forma, veja, quando a gente tem uma válvula magnética, quando essa válvula aqui está desenergizada, o combustível entra pelo orifício de admissão aí, certo? E flui através dos dutos internos para o orifício de retorno, né? Então, ele vai aqui para cima para retornar. E possibilita o enchimento da câmara da bomba, que é essa câmara aqui dentro, aqui, ó, certo? Durante um curso de retorno desse pistãozinho da bomba. Isso aqui é um pistãozinho que sobe e desce, né, de acordo com a movimentação dessa bomba, de acordo com o funcionamento. No ciclo seguinte, né, então primeiro ele admitiu o combustível aqui, né, veja que no fundo é uma bomba de pistão. Eu tenho então um momento em que eu admito o combustível para em seguida poder bombear esse combustível, né, e pressurizá-lo. Então no ciclo seguinte, com o pistão impulsionado pelo eixo de ressaltos, né, e seu balancinho aqui, conforme a gente viu, né, o câmbio vai girar e aí a gente vai ter um eixo aqui atuando sobre essa válvula. Veja, então eu tenho um controle eletromecânico, mas a abertura desse pistão aqui para promover a injeção aqui embaixo no bico, né, na agulha, ainda vai ser por esse ressalto mecânico aí. Então veja que para bombear o combustível, o que acontece? Eu tenho uma energização dessa válvula. Quando eu faço a energização da válvula, o circuito de retorno se fecha e o combustível a alta pressão é bombeado. Então, veja, se eu tiver a válvula desenergizada, eu abro aqui a câmara e, naturalmente, ao abrir, eu estou liberando espaço para entrar combustível e a minha pressão cai, porque tem um lugar de fuga, entre aspas, para o nosso combustível. Quando eu coloco energia nessa válvula magnética e eu fecho essa câmara, o que acontece? O combustível só pode ir para sair lá para o bico lá embaixo, porque ele está pressurizado. Então veja que, embora eu tenha um ressalto mecânico controlando essa descida e abertura, a admissão de fato do combustível acaba sendo controlado eletronicamente, certo? Então, quando a intensidade da pressão ultrapassa valores de pré-tensão dessa mola, essa mola aqui, ó, ela tende, né, a manter fechado. Ela tende a manter fechado de tal forma que eu tenho que vencer a pressão dessa mola aqui para poder promover a injeção, né? Então eu tenho uma pré-tensão na mola, que é o que vai determinar a pressão que vai para dentro da minha câmara de combustão, a pressão do combustível, né? Então quando essa pressão aqui dentro ela ultrapassa esses valores de pré-tensão, o bico de injetor se abre e permite a nebulização do combustível na câmara de combustão do nosso motor. Se eu desenergizar de novo a válvula, eu abro novamente o canal de retorno, aqui para cima, aqui, né? E a pressão de injeção diminui rapidamente e a injeção se encerra porque essa mola volta a atuar, já que a força aí, de compressão aqui, por eu abrir essa válvula aí com a desenergização da minha válvula eletromagnética, eu desenergizo, possibilito então que a queda da pressão aqui diminui e essa mola aqui vence, né? A força dela acaba sendo maior novamente e fecha e encerra o meu processo de injeção. Nas unidades injetoras do tipo bomba, tubo, bico, o que acontece? Eu tenho um sistema muito parecido com o anterior, porém o que muda, né? O que muda basicamente é a construção desse tipo, né, de injeção. Enquanto lá eu tinha tudo compacto numa única unidade, aqui eu tenho a bomba e o bico não sendo integrados em um único componente. Então veja, eu tenho um bico injetor aqui que está independente da bombinha aqui, né? Lá a gente tinha tudo acontecendo num único lugar. Então aqui é a mesma coisa, ó, veja a camisa do pistão aqui, né? A gente tem aqui o cilindro, as válvulas de admissão, o bico lá em cima centralizado e enquanto que a bombinha aqui, a injetora, está diferente. Então veja que aqui eu tenho um eixo de ressaltos aqui, ó, que está montado no bloco do motor e não no cabeçote lá em cima, como no caso anterior, certo? Esse sistema então montado no bloco do motor e existe então um eixo de comando de ressaltos da injeção,
certo? O conjunto porta-injetor aqui, ele contém o bico injetor e é montado na posição centrada, né? Centralizada aqui em relação ao nosso cilindro. Eles são unidos aqui também por um curto circuito aí, um circuito curto de alta pressão, basicamente a partir da bomba até o bico injetor, né, que a gente tem elevada pressão de combustível. Então é bem curtinho, tá? Bom, então é importante, a gente vai falar daqui a pouco do sistema Common Rail, né, mas é importante a gente ressaltar uma função, uma peça aqui que foi introduzida na injeção ao longo dos anos e que veio para ficar, né, que é a injeção, a unidade de comando eletrônica. Então as injeções deixaram de ser mecânicas para serem eletrônicas, né. Então o acionamento da válvula magnética das unidades injetoras, no caso as modulares, que é o que a gente viu, ela é feita por uma unidade de comando eletrônica. E quando a gente for ver no Common Rail, também é por uma ECU, certo? Então elas recebem sinais, né? Essas unidades recebem sinais vindo dos sensores que são instalados, né, no sistema, de modo que eu tenho a posição do pedal do acelerador, tenho a rotação, a posição do virabrequim, a pressão e temperatura do óleo e da água, tudo isso é controlado. Então é muito parecido com o que acontece nas injeções eletrônicas do ciclo Otto. Eu tenho uma série de sensores me dando informações, eu tenho um mapeamento feito de fábrica, que está na memória dessa minha unidade de comando, né? E conforme a solicitação, de acordo com esses mapas, ela vai atuando conforme também recebendo esses sinais dos sensores. Por meio desses mapas, ela acaba definindo a energização, né, adequada para a válvula magnética, permitindo aquela abertura ou não, né, e consequentemente entrada ou não de combustível na minha câmara de combustão, né. E veja que aqui o início e a duração da injeção ela acaba sendo otimizada. Por quê? Porque tem a ver com aquela abertura que é magnética, e esse tempo a ECU consegue controlar melhor, ele não depende de uma posição mecânica ou de um sistema puramente mecânico que é de alta precisão, né? A gente sabe, mesmo nas injeções mais antigas, todas mecânicas, a gente tem uma mecânica de alta precisão ali, com milésimos de milímetro muitas vezes, para poder fazer uma injeção adequada. E aqui a gente consegue uma otimização melhor, de acordo com o funcionamento do motor, né? Por conta desse controle eletrônico, certo? Bom, os bicos, né, são componentes de extrema precisão, né, responsáveis por nebulizar finamente o combustível na câmara de combustão. Então veja, para conseguir essa nebulização muito fina, eu preciso de orifícios na ponta desses bicos aqui, que são muito pequenininhos, ou seja, eu preciso de uma mecânica de precisão na hora de fazer um bico como esse, né? Tanto é que quando a gente trabalha com isso daí, não se deve nem manuseá-lo, né, de qualquer forma, porque até a temperatura da mão da gente, ou mesmo as impurezas que a gente tem na mão, pode danificar o componente. Então, veja, quanto melhor a pulverização no motor diesel aqui, né, melhor vai ser a homogeneização da mistura e, consequentemente, melhor, né, a minha queima, ou seja, maior será a minha eficiência térmica do motor se eu promover uma homogeneização da mistura, eu tendo a uma combustão completa, sem ter resíduos de monóxido de carbono, né? Ou seja, combustão incompleta, tá bom? Então, a evolução da injeção tem muito a ver, por exemplo, com essas requisições, inclusive relacionadas, né, às questões ambientais, de menor emissão de poluentes, né? Então, para que a gente tenha menor emissão de poluentes, a gente precisa de uma queima melhor, né? Então, a injeção tem um papel extremamente importante nisso. Então, veja, se eu tenho uma maior eficiência na queima, eu gero mais trabalho. Por exemplo, quando eu gero muito monóxido de carbono, eu deixo de reagir e gerar trabalho, né? Eu estou fazendo uma queima incompleta. Se a minha queima ela é mais eficiente, consequentemente, eu economizo combustível. Por quê? Porque com a mesma quantidade de combustível, eu queimando ela melhor, né, eu deixo de desperdiçar combustível. Então isso é interessante e, consequentemente, também a emissão de poluentes é menor, né? Só de não emitir monóxido de carbono, que é tóxico, né, para o ambiente, já é algo interessante, tá certo?
Então, os bicos de pino são mais utilizados em motores de injeção indireta, né, e têm a vantagem de exigirem manutenção menos frequente, pois o próprio movimento do pino é que promove a limpeza de depósitos. Mas, hoje em dia, o que mais se utiliza são os bicos de agulha. Por quê? Em motores de injeção direta, né, por causa da necessidade de melhor nebulização do combustível, a gente consegue melhores resultados com esses bicos do tipo agulha. Tá? Então, veja, nesses tipos de bico a gente consegue ter um ou mais orifícios de pequeno diâmetro, né? E neste caso aí a gente pode ter até bicos com 12 furos, né, com diâmetros aí de 0,2 a 0,3 milímetros. Bom, então agora retomando aqui, a gente falou dos 3 primeiros tipos, né, em linha, bomba tipo bomba bico, tipo bomba tubo bico, né, que são os sistemas que utilizavam, né, bombeamento individual. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema distribuidor ou ainda de bomba rotativa. Veja, essas bombas são compactas, como a gente pode ver aqui à esquerda, né, e com um regulador acoplado, né. Elas foram e ainda são utilizadas em diversos motores aí, de pequenos tratores, motores de geradores e mesmo motores de caminhonetes, né. Elas também foram bastante implementadas, né, em carros utilitários, pequenos utilitários e veículos aí do tipo caminhonete. Então a sua construção ela é compacta e elas são lubrificadas pelo próprio combustível, né? Isso aí traz uma vantagem de custo, embora acabam sendo sensíveis à exposição do combustível, né? Então se um combustível for mal filtrado, se ele for contaminado, né, essas bombas tendem a acabar sendo mais suscetíveis a falhar. Tá? Então essas bombas elas têm um mecanismo de funcionamento um tanto quanto complexo. Para ficar melhor a explicação, vai além até do que talvez eu seja capaz de explicar, vou colocar um videozinho aqui para vocês que detalha o funcionamento desse tipo de bomba injetora do tipo rotativo. Beleza? Vamos acompanhar. Como o nome já diz, seu movimento de bombeamento é feito de forma rotativa, quer dizer, não é acionada por cames de um comando, como nas bombas em linha que equipam grandes e pequenos motores de baixa rotação. Essa característica é importante, pois os motores diesel tiveram grandes evoluções, e à medida que houve um aumento da tecnologia aplicada na sua construção, os giros do motor subiram e praticamente igualaram-se às rotações dos motores a gasolina. Junto a essa evolução, as bombas rotativas acenaram com melhor apelo tecnológico, mostrando eficiência e economia, sem falar na compactação de volume, que permitiu um tamanho consideravelmente menor que as bombas em linha, facilitando a aplicação de motores maiores em pequenos utilitários. A bomba rotativa tem suas peças internas lubrificadas pelo mesmo óleo usado como combustível. O funcionamento da bomba inicia quando o eixo principal movimenta um rotor com 4 palhetas, denominado como bomba de alimentação interna. Sua principal função é pressurizar o óleo no interior da bomba com valores calibrados oscilando entre 3,5 e 8 bar, proporcionais à rotação desprendida pelo motor, sendo que o excedente é direcionado ao tanque de combustível através de uma linha de retorno. Na sequência de movimento, o eixo principal move um par de engrenagem que aciona o limitador de rotações, um dispositivo montado a partir de contrapesos que trabalha sob a força centrífuga para controlar a rotação máxima a ser aplicada no motor. Após esse procedimento, a rotação é transmitida para um acoplamento giratório, que através de roletes adicionam movimentos sobre uma placa de comando com ressaltos ondulados. O movimento dos roletes sobre a placa gera o bombeamento e a rotação de um êmbolo cilíndrico que é alimentado pelo combustível do interior da bomba.
Com esses movimentos, o êmbolo comprime o óleo a uma pressão em torno de 800 bar, enviando-o através de um distribuidor rotativo para os bicos injetores, na sequência de 1, 3, 4, 2, em sincronismo com a ordem de inflamação do motor. O óleo, então, passa por válvulas de retenção que impedem o retorno do combustível. Finalizando, o óleo diesel segue em alta pressão, por meio de tubos, até os bicos, para ser injetado dentro da câmara de combustão. A rotação no motor a diesel está diretamente ligada à quantidade de óleo injetada no cilindro. Quanto maior a quantidade de óleo, maior a rotação. A bomba rotativa controla essa quantidade através de uma bucha de regulagem no pistão da bomba, que se desloca de acordo com o pedal do acelerador, para frente ou para trás, alterando o débito de combustível. Veja como isso acontece. O pistão da bomba rotativa executa 2 movimentos. Se desloca para frente e para trás e gira. Quando o pistão se desloca em direção ao ponto morto inferior, PMI, ele abre a passagem para o combustível, que enche a câmara à sua frente. Após atingir o PMI, a passagem do combustível é fechada através do movimento de rotação que veda a câmara de compressão. O pistão, então, se movimenta para a frente, comprimindo o combustível, que só encontra passagem por dentro do orifício longitudinal, que está ligado a uma ranhura de alimentação. Através da ranhura de alimentação, o óleo comprimido é enviado a um dos injetores. A quantidade de combustível injetado é controlado pela posição da bucha de regulagem, que fecha o orifício transversal. A bucha de regulagem é movida por uma alavanca ligada ao pedal do acelerador. Quando o pedal do acelerador é acionado até o fundo, a alavanca desloca a bucha para frente, vedando totalmente o orifício longitudinal e enviando o máximo de combustível para o injetor. Com o retorno do pedal, a alavanca desloca a bucha para trás. Assim, durante o movimento do pistão, o orifício longitudinal é aberto, fazendo que parte do combustível retorne para dentro da bomba, o que diminui a quantidade de óleo enviada para o injetor. Imagina você, 200 bar de pressão de óleo diesel em contato com o ar aquecido em torno de 800 graus de temperatura. Dá para imaginar o que é isso? Para se ter uma ideia, vamos usar um bico injetor ligado a uma bomba hidráulica manual e despejar um jato de óleo diesel com pressão em torno de 200 bar sobre uma chama. Veja o que acontece. Como já vimos, a pressão interna da bomba varia de acordo com a rotação do motor, devido à ação da bomba de palheta. Quanto maior a rotação, maior a pressão no interior da bomba. O avanço deve crescer junto à rotação. Para que isso aconteça, existe um pistão instalado sob o suporte dos roletes, que são a base de sustentação dos movimentos do pistão. Esse pistão possui uma mola que é vencida pela pressão interna da bomba. Com a elevação da pressão, em virtude do aumento da rotação, o pistão se desloca, movendo a base dos roletes, adiantando o momento da injeção. A lubrificação das bombas rotativas é feita pelo próprio combustível, o que a torna um tanto vulnerável, pois se o óleo diesel for de má qualidade, misturado com água, por exemplo, não impede o atrito metálico dos componentes internos da bomba, que estão em situação de esforço constante, provocando profundo desgaste. Agora, esse problema não acontece com as bombas injetoras em linha, pois a lubrificação interna de seus componentes é feita pelo óleo do cárter do motor, garantindo sua confiabilidade. Em função da facilidade com que o diesel permite a contaminação e condensação nos reservatórios,
é indispensável fazer diariamente a retirada da água no filtro de decantação. Poderíamos dizer que a maioria das quebras das bombas rotativas acontece por ter essa mistura no combustível. Então não esqueça, se o óleo diesel estiver contaminado com água e o veículo ficar alguns dias parado sem funcionar o motor, adeus bomba. Bom, então já vimos aí os 4 primeiros tipos, né? Na verdade, 2 classificações, né? Com 3 subdivisões, os 3 tipos de injeção que trabalhariam ali com bombeamento individual. Vimos agora a 4ª, que é a de bomba rotativa, né? E nós vamos ver agora o sistema que mais se utiliza hoje em dia, que é o sistema acumulador, né? Que é muito utilizado, vocês vão ver o termo em inglês quase sempre, aí, falando das injeções common rail. Tá? Então a principal vantagem, né, desse sistema aqui é que a gente consegue aliar alta pressão de injeção, né, na casa de 2.000 bar ou até superior a isso, com a possibilidade de realizar injeções múltiplas. Então veja, eu consigo fazer uma pré-injeção, a injeção principal e ainda uma pós-injeção. Essa pré-injeção e pós-injeção, dependendo do motor, elas têm propósitos que tendem a melhorar o funcionamento do motor, inclusive, por exemplo, diminuindo, né, a vibração do motor, o ruído que o motor diesel naturalmente tem, né? Então a gente consegue esse tipo de coisa com o sistema common rail, né? E a gente acaba tendo, além dessa possibilidade de realizar múltiplas injeções, flexibilidade para ajustar o início da injeção, né, de modo a adaptar a cada regime de funcionamento. Então aquele adiantamento, né, avanço, que a gente fala avanço ou atraso da ignição, ele é melhor realizado nesse tipo de sistema aqui. Tá? E essas funções, né, elas são com pequenas tolerâncias e alta precisão durante toda a vida útil desse equipamento. Então veja, o jeitão de um sistema acumulador é um tanque de combustível com um pré-filtro aqui na entrada. Ele é succionado por uma bomba de alta pressão, né? Essa bomba de alta pressão, ela manda combustível a alta pressão num circuito relativamente curto aqui de alta pressão para um distribuidor, um tubo distribuidor, que é o common rail, né? Daqui que vem o nome, certo? E aí a gente tem, a partir desse tubo acumulador aí, e distribuidor, é que a gente tem os bicos recebendo combustível a alta pressão para injetar. Então a gente tem uma câmara de alta pressão aqui, entre aspas, certo? Então, e ela é controlada, né, por uma válvula reguladora de pressão. E aí a gente tem os retornos, inclusive, em baixa pressão. Só que associado a tudo isso aqui, né, que me garante uma pressão elevada a qualquer instante, eu consigo ter, né, com esse acumulador, pressão elevada a qualquer instante para esse combustível, para eu utilizar nos diferentes regimes de funcionamento. Eu tenho o tempo todo sensores de rotação, de fase, do pedal do acelerador, seção do turbo do motor, enfim, da temperatura de água, temperatura do ar, medidor de massa de ar que está entrando aqui, o sensor de fluxo, né, de ar, tudo isso sendo controlado por uma ECU, né, e a tempo todo eu tenho uma pressão aqui ótima, disponível para ser injetado, né, e praticamente independente, então, da nossa bomba. Então veja que eu tenho um sistema de pressurização do combustível que é praticamente independente da injeção propriamente dita. Os bicos injetores, eles trabalham independente da pressurização da minha linha. A minha linha vai estar sempre pressurizada e eu consigo controlar esses bicos injetores com maior precisão, da forma como eu quiser. Bom, então o processo de injeção ele acaba novamente sendo comandado por uma ECU, né? E que é ela quem controla eletricamente cada um dos injetores, promovendo a entrada ou não. Então os injetores basicamente aqui no sistema common rail abrem e fecham ali, promovendo a nebulização do combustível para dentro da câmara de combustão ou não. Eu tenho a produção da pressão e a injeção
como sendo fenômenos independentes, como eu já havia dito no slide anterior. Então, a bomba fornece combustível sob pressão, mesmo em baixas rotações, ela trabalha praticamente independente do regime de funcionamento do motor, e por um outro lado, o instante e a quantificação da injeção são calculados pela injeção eletrônica, agora não mais por um mecanismo eletromecânico ou mesmo só mecânico. Então, a quantidade que a gente tem de injeção ou não tem a ver com o quanto esse bico injetor ele é aberto ou não pelo comando da própria unidade eletrônica, Pensando que esses componentes eles têm uma tolerância bem pequenininha ali, então a gente tem um controle bem fino, vamos assim dizer. Tá? Para a gente conseguir ver um pouquinho melhor esse sistema Common Rail, como é que ele que é de certa forma um pouco complexo, nós vamos ver um videozinho aqui que basicamente é uma visualização 3D, em passos aí de como que o nosso combustível circula por dentro de um sistema Common Rail, e como que as coisas vão acontecendo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, conferir aí como é que funciona. Bom, então aqui vamos observar então como é que funciona o sistema Common Rail, de injeção de combustível nos motores diesel. Então, observando aqui a bomba de alta pressão, veja que no caso é uma bomba de palhetas, Então, mostrando o seu funcionamento, é ela quem recebe o combustível, succiona o combustível do tanque e vai pressurizar para mandar para a linha, para o rail. Então veja que daí a bomba de palhetas faz uma sucção, faz uma primeira pressurização e aí manda para um segundo estágio, que funciona como um pistãozinho ali para fazer a pressurização a elevada pressão. Então já tem uma sucção, aqui mostrando o detalhamento da parte de alta pressão da bomba, mostrando aí o nosso pistãozinho que vai fazer a elevação da pressão para mandar para o rail. Vejamos então que nós temos uma linha que já é pré-pressurizada pela bomba de palhetas, pela parte da bomba que é de palheta. E aí, por conta dessa pré-pressurização, esse êmbolo pode liberar a entrada desse combustível pré-pressurizado nessa câmara que vai ser novamente pressurizada por esse pistãozinho, liberando a alta pressão para a linha. Veja a linha em vermelho aí, então uma linha de alta pressão após o funcionamento dessa bomba. Então aí mostrando a admissão para a bomba, as linhas, e aí com retorno, inclusive com a linha de retorno para o tanque e o sistema rail aí sendo pressurizado por essa bomba de alta pressão. E a partir desse common rail, que a gente tem então os bicos injetores sendo alimentados a alta pressão com a possibilidade de retorno para o tanque também. E aí sendo detalhado a reguladora de pressão, o componente eletromecânico que limita a pressão. Detalhando o nosso bico injetor, no caso aqui centralizado, a pressão em alta chegando até o bico, E aí conforme o funcionamento da válvula eletromagnética, fazendo com que essa agulha se movimente, abrindo ou fechando e pulverizando combustível para dentro da nossa câmara de combustão. Detalhamento aí da pulverização e combustão. Uma
na vista superior, mostrando aí galerias de alta e de baixa pressão. E aqui a gente pode ver então todos os cilindros, né, e seus bicos injetores sendo controlados eletronicamente, individualmente, né, pelo módulo de injeção eletrônica. Aqui o detalhamento apenas da agulha, né, que faz parte aí do nosso bico injetor, cada parte dela, cada parte do bico, mostrando aí em detalhe. Como a gente viu na aula, a gente pode ter uma série de partes, né, dentro desse bico e que são fabricados em alta precisão. Muito bem, então agora que a gente já viu como que é o sistema Common Rail, vamos só falar de alguns detalhes aí que tem a ver com esse sistema ainda. O primeiro deles é a bomba de alta pressão. Então essa bomba ela tem a função de disponibilizar combustível suficientemente pressurizado, né, em todas as faixas de funcionamento por toda a vida útil do motor. Então é uma bomba à parte, né, que pressuriza toda o meu rail ali, o meu common rail, certo? Então a bomba ela é acionada, né, por acoplamento ao motor, né, ou ainda por engrenagem, por corrente ou por correia dentada. Então ela é diretamente ligada ao funcionamento do motor. A sua lubrificação é feita pelo combustível ou pelo óleo lubrificante. Isso vai variar de modelo para modelo, né? A gente pode ter das duas formas, tá? Uma outra coisa importante nesse sistema é que agora a gente tem um injetor lá, um bico um pouquinho diferente dos demais, né? Então veja, o instante de início e o volume de injeção são ajustados por meio desse injetor de comando elétrico aí. Então ele substitui aquele conjunto injetor, né, bico e porta-injetor dos sistemas convencionais de injeção a diesel e pode ser dividido, né, em diversos blocos de função. Esse bico ele tem uma série de componentes, de subcomponentes internos aí que a gente pode estar analisando, assim como os demais, mas veja que aqui eu tenho o combustível sendo conduzido aqui de uma ligação de alta pressão, ó, veja, eu tenho a entrada do combustível aqui por esse canal aqui, a alta pressão, né? E ele é conduzido para o bico através do estrangulador de admissão aqui, ó, que a gente tem aqui, certo? Então, ele é conduzido para a câmara de controle da válvula, que está aqui, ó, certo? Muito bem, a câmara de controle é ligada ao retorno de combustível, né? Então a gente tem a possibilidade de retorno aqui para cima, ó, como a gente pode ver aqui na direita, né? E através do estrangulador de saída 6 aí, que pode ser aberto pela válvula magnética. Então veja que o funcionamento é de certa forma similar aos bicos que a gente viu aí. Então, ó, olhando um pouquinho em cores um pouquinho mais detalhado, né? Quando eu tenho um estrangulador de saída fechado, predomina a força hidráulica, né? Então, uma vez eu tenho aqui combustível, né? Se eu tiver esse estrangulador de saída fechado, eu tenho a força hidráulica predominando sobre o pistão de comando da válvula. Então, veja, eu tenho uma pequena válvula aqui, né? Que tem um pistãozinho que comanda ela aqui, certo? E aí, o que acontece? A agulha sendo pressionada no assento, ela veda o canal de alta pressão em relação ao compartimento do motor. Assim, o combustível não pode fluir. Então, veja, eu tenho uma válvula aqui que, dependendo se eu tenho a força hidráulica atuando sobre ela, predominando sobre ela, em relação à minha válvula eletromecânica, né, válvula magnética, melhor dizendo, eu tenho como se fosse uma bolinha, lembra lá de sistemas pneumáticos e hidráulicos, né? Essa bolinha ela está sentando, né, fechando literalmente a passagem. Quando por força eletromagnética eu puxo ela, entre aspas, né, eu abro esse estrangulador, né, de saída e faço com que a pressão na câmara de comando da válvula caia, diminuindo a força hidráulica sobre o pistão da válvula. Assim que a força hidráulica então diminui porque eu abri e promovi, né, a liberação desse combustível para uma câmara
eu faço com que essa pressão interna caia, né? E aí o que acontece? A agulha se abre para que o combustível possa passar pelos furos aqui embaixo de injeção e promover então a injeção para dentro da câmara de combustão. Então a quantidade, né? Tudo isso é para dizer que basicamente é o seguinte: a quantidade de combustível injetado ela vai ser proporcional ao quê? Ao tempo de abertura desse bico, né? Consequentemente, é o tempo de ativação dessa válvula magnética. Quanto mais o controle, novamente, fica sendo eletrônico. Quanto mais eu energizo essa válvula magnética, mais combustível eu mando para dentro da minha câmara. Então, conforme ela estiver ativada ou não, eu vou estar controlando a quantidade de injeção e o momento em que isso acontece também. Muito bem, essas foram as nossas referências bibliográficas para construir essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado e com certeza eu espero ver vocês aqui na próxima. Um grande abraço e até lá.